Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre os dados sintéticos. Vivemos uma era movida por dados, das decisões empresariais às políticas públicas, da publicidade personalizada aos diagnósticos médicos, passando por mecanismos de reconhecimento facial, análise preditiva e sistemas de recomendação. Os dados estão em tudo. Mas e quando esses dados não estão disponíveis? Quando são incompletos, enviesados ou simplesmente impossíveis de serem acessados por barreiras legais, éticas ou estruturais? Nesse cenário, os dados sintéticos ganham cada vez mais espaço como solução ou, para alguns, como um novo problema. Mas, afinal, o que são dados sintéticos? Ao contrário do que o nome pode sugerir, dados sintéticos não são dados falsos, no sentido vulgar da palavra. Eles são gerados artificialmente por meio de algoritmos que imitam as propriedades estatísticas dos dados reais. A ideia é que eles reproduzam padrões, correlações e comportamentos esperados sem revelar ou expor informações verdadeiras de indivíduos ou organizações. Na prática, os dados sintéticos são criados a partir de dois métodos principais: a perturbação de dados reais com ruído, técnica que protege a identidade e confunde tentativas de reidentificação, e a geração completamente autônoma de novos dados por meio de modelos generativos, como os GANs, as redes generativas adversariais, a mesma tecnologia por trás de deepfakes e imagens hiperrealistas geradas por inteligência artificial. Esse avanço resolve um problema antigo, a escassez crônica de dados confiáveis. Como destacou o professor Marcelo Finger, da Universidade de São Paulo, em entrevista recente, até mesmo grandes laboratórios como a OpenAI enfrentam limitações nesse aspecto. Vivemos com a falta crônica de dados, mesmo com a OpenAI, afirmou. Em muitos setores, como a saúde, finanças ou direito, o acesso a dados reais é cercado de sigilo, alto custo e complexidade regulatória. A alternativa seria criar dados que sejam fiéis à realidade, mas que não representem ninguém em específico. A adoção dessa tecnologia vem crescendo. De acordo com o relatório da Gartner, até 2030, 60% dos dados utilizados para treinar modelos de inteligência artificial serão sintéticos. E isso não é ficção científica. Hoje, empresas como a Nvidia, Google, Meta e startups especializadas como a Synthetaic e a Mostly AI investem pesadamente nessa frente. Na indústria automotiva, por exemplo, dados sintéticos são usados para simular bilhões de quilômetros rodados por veículos autônomos sem precisar sair do laboratório. Na área de saúde, dados sintéticos permitem criar bancos de dados de pacientes fictícios que ajudam a treinar algorítmicos e diagnósticos sem ferir o sigilo médico. Contudo, o uso de dados sintéticos também levanta questionamentos sérios e legítimos. Até que ponto podemos confiar em decisões baseadas em dados que nunca aconteceram de fato? Como garantir que esses dados não reforcem os mesmos vieses históricos dos dados reais usados como base? E quem será responsável caso um sistema treinado com dados sintéticos tome decisões erradas ou injustas? Há uma preocupação adicional quando esses dados alimentam sistemas com alta autonomia decisória, como sistemas judiciais automatizados, inteligência artificial em decisões administrativas ou análise de risco bancário. Nesses contextos, a ilusão de objetividade dos dados sintéticos pode ser ainda mais perigosa que o viés explícito de dados reais, justamente porque escapa à percepção crítica dos operadores. A conexão entre esses dados sintéticos e a teoria da internet morta, que a gente já falou em outro episódio recente, revela uma das faces mais inquietantes da era da inteligência artificial,
seria a possibilidade de que estejamos cada vez mais falando com espelhos, que seriam simulacros que repetem padrões anteriores, filtrados, reciclados e desprovidos de intencionalidade. Para o direito, isso impõe um desafio ético e regulatório urgente. Como garantir que a realidade jurídica continue sendo ancorada em sujeitos reais, experiências humanas e dados verificáveis, em um ecossistema cada vez mais povoado por fantasmas digitais? Outro ponto sensível é o direito à transparência. Se a IA toma decisões com base em dados que não são auditáveis porque são sintéticos, como será possível realizar controle social, revisões judiciais ou perícias técnicas? Isso toca diretamente o coração do direito digital, o equilíbrio entre inovação e responsabilidade, entre o possível e o aceitável. E ainda assim é importante reconhecer os méritos. Quando bem utilizados, os dados sintéticos têm o potencial de ampliar significativamente a inclusão digital e a representatividade em banco de dados, simulando a presença de grupos subrepresentados. Podem ser cruciais em contextos onde o dado real é escasso, como na simulação de pandemias futuras, em sistemas jurídicos pouco informatizados ou em regiões onde o acesso à conectividade é ainda limitado. Nas universidades, o uso de dados sintéticos também se expande. Na PUC-Rio, por exemplo, pesquisadores têm estudado formas de aplicar essa tecnologia em estudos de políticas públicas, enquanto na UFRJ e na FGV surgem debates sobre os limites jurídicos e éticos da manipulação de dados no contexto da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por regulamentações específicas. A União Europeia, no seu AI Act, prevê dispositivos voltados à transparência e rastreabilidade dos dados sintéticos usados em sistemas de alto risco. No Brasil, ainda estamos engatinhando nesse debate, mas o Marco Civil da Inteligência Artificial, em tramitação no Congresso, e o diálogo com a LGPD apontam para a necessidade urgente de regulamentar o uso e a responsabilidade sobre esse tipo de dado. Nesse episódio, nós vamos aprofundar esses debates, vamos entender como os dados sintéticos estão sendo utilizados, quais as promessas e os perigos que trazem e de que forma o direito pode e deve responder a essa nova fronteira de realidade artificial. Vem com a gente. Pois é, Caitlin. Por que, então, esses dados sintéticos se tornaram uma alternativa cada vez mais presente na era da inteligência artificial? Justamente, Ana, porque os custos para realizar, né, a coleta dos dados reais, né? Vou falar dos dados pessoais, mas dados de qualquer natureza, né? Os dados reais é muito mais alta hoje do que propriamente a criação desses dados de forma alternativa. É uma alternativa viável também quando, já acabamos de referir na nossa introdução, quando a gente não tem a capacidade de identificar dados de pessoas que são subrepresentadas ou que não têm acesso à tecnologia. E, portanto, a criação desses dados serviria, né, a criação de dados sintéticos serviria como uma forma de completar, né, um sistema que precisa utilizar uma base de dados que seja, né, bem fundamentada para que aquele sistema de IA possa trazer um resultado útil. Então, é uma alternativa, eu diria, porque naquelas situações em que faltam dados reais, né, para se trabalhar com dados reais, naquela situação em que existe, né, uma subrepresentação de determinadas categorias, né, que são necessárias para realizar, por exemplo, o treinamento de um sistema, e em situações em que a gente ainda está pensando em questões futuras que ainda não aconteceram, mas que podem vir a acontecer dentro de uma análise de probabilidade. Então, esses dados sintéticos eles acabam servindo como um insumo importante para que o sistema de inteligência artificial possa estatisticamente trazer uma previsão, uma recomendação. Agora, esses dados sintéticos, eles são dados que, como a gente falou no início, eles não são dados falsos, né? A gente não tá, as pessoas que utilizam dados sintéticos, elas não estão utilizando um dado que é criado do nada, inventado da cabeça. Muito pelo contrário, os dados sintéticos, eles são utilizados quase como se a gente falasse assim, como se fosse uma comidinha, né, que é dada ali para o sistema de IA
baseado em dados da realidade, mas que não são dados que são reais. São baseados na realidade, mas não são reais. E isso Uhum, não significa que eles sejam mentirosos. Eles são estatisticamente comparáveis a dados da realidade, mas não são dados que foram coletados da realidade. Às uhum, vezes é até difícil entender isso, né, essa distinção. sim. Porque a gente falando, né, de dado sintético, inteligência artificial, a gente acha que é tudo falso, que é tudo mentiroso, mas não. É uma representação estatística de um dado ou de uma semelhante a um dado real, mas que não é verdadeiro. Ou que não Uhum. é, melhor dizendo, um dado real. Esse papo é Embora filosófico. embora haja áreas de sobreposição, né? Que enfim, talvez aqui o propósito seja realmente o elemento diferenciador dessas duas categorias, né? Porque, como você Uhum. muito bem colocou, o dado sintético ele surge para tentar resolver um problema de escassez, de dificuldades, de Isso. custo de tratamento dos dados verdadeiros. E mais, ele surge até com uma proposta meio que de possibilitar assim, o melhor dos mundos, né? Eu crio algo Isso. útil que melhora, inclusive, a realidade, sem trazer desafios à proteção de dados e à privacidade, porque a rigor eu não estou lidando aqui com informações de pessoas identificadas ou identificáveis. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que esses dados sintéticos procuram mimetizar o mundo, quando eles não acertam, quando eles podem alucinar, eles também podem se transformar em dados falsos, ainda que sem aquela intencionalidade que costuma caracterizar o que a gente chama de fake news e dados falsos, né? Ou seja, não são intencionalmente criados para serem falsos, mas podem acabar se tornando falsos quando o sistema de treinamento ou mesmo a qualidade do processamento desses dados acaba não atingindo os níveis de segurança. Uhum. O dado, acho que é importante a gente fazer, já que você falou de deepfake, acho que é importante a gente trazer aqui não sei se é uma diferenciação, uma complementação, né? O Claro. deepfake, ele é um conteúdo sintético, né? É o que a gente chamaria de conteúdo sintético, ou seja, é um resultado, é um output, é algo que foi criado sinteticamente, ou seja, falsamente, a partir de dados que podem ser dados reais ou não. Uhum, Tem isso, né? Podem ser dados reais ou podem ser dados sintéticos. Então, o deepfake, ele é uma falsa realidade que também pode ser constituída com uma intenção maliciosa ou não maliciosa. A gente já falou sobre isso em alguns episódios, no caso do filminho lá da propaganda da Volkswagen com a Elis Regina, a gente está diante de um conteúdo sintético criado por meio de dados reais, de uma realidade. Mas aquele conteúdo sintético é um conteúdo sintético que eu chamaria de não malicioso, não tem intenção de fraudar, né? uhum, Então, ou seja, o deepfake, no final das contas, ele pode ser resultado não de dados reais, da manipulação de dados reais, é isso que eu quero dizer, né? Ou sim. seja, o conteúdo sintético não se confunde necessariamente com dado sintético. O resultado sintético, ele pode surgir do tratamento de dados que são reais, dados do mundo da vida, né? Sim, Tanto dados de natureza pessoal ou não, né? exato. Agora, essa questão que você mencionou da alucinação, eu acho que essa é uma questão importante, né? Uhum. O dado, e aí é uma pergunta um pouco mais filosófica, se eu puder ousar, né? Será que a gente pode falar no direito a uma realidade, né? Será que quando a gente está falando de uso de dados que são criados, que não são originais, que não são acessíveis na, entre aspas, natureza, né? Será que quando a gente está fazendo algum tipo de sistema que se alimenta desses dados, a gente está brincando com a realidade, no Uhum. sentido de até mesmo, né, é, poder criar uma realidade que é paralela àquela que seria verdadeira caso dados reais estivessem disponíveis para serem utilizados naquele sistema de IA. Não sei se ficou claro, né? Não, ficou super claro, e eu acho que essa é uma mega questão, né? Porque, a rigor, esses dados sintéticos, eles
enfim, seriam justificados numa tentativa de você mimetizar o mundo real, às vezes até representá-lo de uma maneira fidedigna e muitas vezes tentar resolver os problemas do mundo real, como a questão dos vieses e das discriminações, né? Então, ao invés de Sim. simplesmente pegar dados do mundo real que vão conter uma série de preconceitos, eu sinteticamente crio dados que eventualmente poderiam resolver esse tipo de questão. Mas Uhum. ainda assim, a gente está falando de uma representação diferente, que não é a representação real do mundo, né? Sim. E quando, além de tudo, essa representação ela se distancia considerável desse mundo, porque a gente sabe, como você disse, né, Caitlin, esses sistemas eles se baseiam essencialmente em estatística. O dado sintético ele Sim. vai tentar simular a, a, a estatística do mundo real. Então, Uhum. e todos nós sabemos que, assim como no mundo real há uma série de problemas entre correlações e causalidades, assim como nós sabemos que no mundo real uma série de preconceitos podem ser compreendidos pela máquina como padrão e consequentemente, serem reproduzidos e serem reforçados, esses mesmos riscos, em princípio, podem acontecer com os dados Uhum. sintéticos. Alguns diriam até que esses riscos seriam maiores, porque você não teria nem a referência do mundo real Uhum. para eventualmente fazer essa análise e talvez a identificação, a detecção desses problemas seja ainda mais difícil. Sim. E aí a gente entra um pouco na sua pergunta, né? Mal ou bem, esses sistemas, eles são destinados a uma grande interação com usuários finais. São esses usuários finais que, de certa forma, sofrerão as consequências de informações, respostas, julgamentos e classificações que podem ser totalmente incorretos, quando não serão Uhum. esses usuários finais que serão julgados por máquinas treinadas com esses dados sintéticos. E aí eu acho Uhum. que há dois problemas bem importantes, como você disse, que se colocam num plano filosófico. Um primeiro, Uhum. que se projeta numa dimensão de transparência, quer dizer, assim Sim. como eu preciso saber quando eu estou interagindo com a máquina, eu também não precisaria saber quando eu estou interagindo com um sistema de inteligência artificial que se baseou em dados sintéticos, ou que se baseou predominantemente, ou enfim. E segundo, será que a vida humana ela pode realmente se realizar plenamente quando a inteligência artificial pode estar nos mostrando outros mundos que são criados sinteticamente? Ou Uhum. seja, esse é um grande problema, essa é uma grande questão. E ela se conecta, como a gente adiantou no começo, com a teoria da internet morta, que a gente pode desdobrar depois, né? Uhum. Ela se conecta com uma série de preocupações nossas, e ela é extremamente preocupante quando a gente verifica estatística já de que muito em breve, talvez, a maior parte dos dados utilizados para treinamento de sistema de inteligência artificial seja composta de dados sintéticos. Exatamente. A gente trouxe essa informação no início, né, da nossa conversa, Exatamente. que é, enfim, eu acho que é um percentual bastante elevado, né? Até 2030, 60% dos dados utilizados para modelar sistemas de IA serão sintéticos, 60% dos dados, né? É muita Esse, coisa. essa informação é uma informação que dá um certo medo, né? Sim. Justamente quando eu falei da questão, né, do direito à realidade, não é que eu acho que as máquinas, os sistemas de IA vão reverter uma realidade, mas é que a partir do momento em que os dados que são utilizados para treinar os sistemas de IA não refletem uma realidade, né, não refletem dados da realidade, a gente pode ter como resultado, eventualmente, né, tomadas de decisão que não seriam adequadas justamente porque não, os dados Uhum. são estatisticamente relevantes, né, portanto, né, são dados sintéticos que têm uma relação de uma correlação com os dados reais, mas que de fato não representam aquela realidade. Portanto, a gente teria a possibilidade de um sistema trazendo uma consequência que não é a consequência, enfim, derivada ou que seria derivada
caso o sistema tivesse treinado com dados reais, que não estão disponíveis. Então, eu só acho importante repisar nisso, porque eu acho tanto eu quanto você não somos contra dados sintéticos serem utilizados para treinamento de É. sistemas de inteligência artificial. E pelo contrário, a gente mostrou algumas aplicações muito interessantes, inclusive na área Sim, médica, né, e tantas outras. que é fundamental, diga-se, né? Uhum. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens, né, do uso de dados sintéticos, que é o fato de que em determinadas áreas você, como por exemplo na área médica, né, o custo de gerenciamento de dados pessoais, né, que tem natureza sensível, como já sabemos, né, são os dados de saúde, né, o custo em todos os sentidos, né? O risco relacionado à guarda desses dados, o custo realmente, custo real, né, de você fazer a coleta e tratamento desses dados é grande. Uhum. Então, uma das formas, né, de você minimizar os custos é justamente você retirando essa implicação do controle dos riscos. Você retirando esse risco específico, que é o dado pessoal sensível, você resolve uma série de problemas que existem hoje na gestão desses riscos. Então, não tem mais risco porque não tem mais dado pessoal sensível. Foram criados outros dados que vão substituir o que seriam os dados sensíveis. Eu acho sensacional, desde que os dados sintéticos produzidos tenham uma correlação estatística e probabilística dentro daquilo que deve ser considerado para chegar, por exemplo, a um diagnóstico de imagem. É. Ou seja, eventualmente a gente vai estar falando, né, de uma repetição de padrões de imagens, né, imagens médicas, por exemplo, né, de exame de imagem, ultrassom, raio-x, né, que são imagens que são geradas artificialmente, né, geradas sinteticamente, considerando uma estatística, mas que eventualmente elas não vão representar um futuro, né? Ou vão representar uma realidade no futuro, porque as situações de saúde advêm, alteram determinado aspecto. Enfim, estou dando uma viajada aqui, tá? Supondo, sei lá, surge uma doença nova. Mas, enfim, isso tudo para dizer que existem grandes vantagens, né? Essa é uma delas na área médica. Na área, por exemplo, de pesquisa, né, de educação, é, por exemplo, em que você não consegue alcançar dados que são reais, seja porque você não consegue, para demonstrar um determinado conceito, você não consegue encontrar um dado real e você cria esse dado sinteticamente com base numa estatística Uhum. real. Então, é super válido. O problema é justamente a questão da fidelidade, como você mencionou É. no começo, né? A fidelidade aos dados reais, né? Esses dados sintéticos, eles têm que ser o que a gente chama, né, de suficientemente fiéis, né? Uhum. Sim, Não precisam ser idênticos, mas têm que ser fiéis aos dados reais para que eles possam ser úteis. Senão, é a gente isso. vai ter um problema, né? E o que a gente tem visto na literatura a respeito do tema é que isso, longe de ser banal, é algo muito difícil, né? Que Uhum, é para manter a qualidade de uma base de dados sintéticos, há todo um esforço para preservar o que se chama das propriedades estatísticas-chave, que vão envolver significados, variações, correlações entre variáveis, ou seja, é algo realmente complexo e custoso. Ou seja, não é aquela coisa de falar assim, olha, trabalhar com dado pessoal é custoso, isso aqui, e sim. difícil, isso aqui é muito simples e, Uhum, e sem custo, né? É claro uhum, que pode ser menos custoso do que os dados reais, como você mesma disse, em razão de uma atenuação do controle de riscos, que nós uhum. sabemos é necessário e muito complexo e custoso em se tratando de dados pessoais, mas isso aqui também não é uma brincadeira. E isso Sim. nos preocupa, né, Caitlin? Porque a gente sabe, principalmente após a inteligência artificial generativa, mas mesmo antes, mesmo com bases de dados de extrema qualidade, quantos problemas a gente já identificou nesses julgamentos de sistemas de inteligência artificial. Não só de Uhum, alucinações, mas de manutenção de discriminações, de confusão entre correlações e causalidades e tantas outras coisas.
Temos Uhum, visto aí inúmeros exemplos da inteligência artificial generativa alucinando, disseminando fake news. Os jornais do último mês, aliás, o último mês foi um mês muito interessante, porque a gente teve aqui grandes veículos de comunicação que se dedicaram a explorar os problemas da inteligência artificial generativa. Desde uhum. as suas capacidades de manipulação até as suas alucinações, capacidade de disseminar desinformação e etc. E isso ainda com um número maior de dados reais. Ou seja, num cenário em que esses dados sintéticos passam a ser utilizados cada vez mais, a gente fica realmente pensando se esses problemas serão resolvidos ou se, na verdade, eles serão, inclusive, ampliados, né? Ah, sem dúvida. Eu acho assim, voltando também um pouco para aquela nosso papo sobre internet morta, ainda tem essa outra camada, né? Lembrando, né, que a teoria da internet morta é uma teoria conspiratória que a gente não sabe se existe ou não existe, mas é uma teoria que está posta, né? É Só isso. lembrando do conceito, que vai chegar um determinado momento em que as comunicações que são realizadas na internet vão ser realizadas por meio de interações não humanas, né, entre máquinas, né? Então, se a gente colocar mais essa camada, né, Ana, É de isso. pensar, né, que pode ser, né, que esses dados sintéticos acabem representando dentro, né, aplicando-se determinados algoritmos, né, acabem representando um que seria o semelhante a uma internet morta, né? Estamos aqui Uhum. criando, não somos conspiratórios, pessoal, a gente só está aqui dando uma viajada aqui no tema, mas pensando nisso, né? A gente pode representar uma falsa realidade e continuar reproduzindo essa falsa realidade por conta dos dados sintéticos que são utilizados. Eu acho isso, enfim, não sei, não acho que seja ficção científica, acho que é altamente possível. Eu também. Agora, E ainda tem o deixa, problema das inferências, né? Que já são pois complicadas. é, A gente sabe que essa produção de dados, ela é um sistema bastante complexo. A partir de determinados dados, esses sistemas já são capazes de fazer inferências de primeiro, segundo, terceiro grau, depois a inferência da inferência. Ou seja, e se isso já é muito complicado quando o dado de base é, é um dado real, imagine então quando o dado de base é um dado sintético, né? Ou seja, sim. ali você perde qualquer tipo de respaldo na realidade. Você tem que confiar que aquele dado sintético, que é o dado base, pelo menos é capaz de representar minimamente a complexidade do mundo, que ele é capaz de representar minimamente a realidade. É isso. Acho que quando você pensa nesses contextos mais, que a gente chama de contexto mais complexo, né, a gente tem um problemão, que é justamente o fato de que se esses dados não puderem, esses dados sintéticos não puderem identificar exatamente, né, corresponder exatamente, né, ao que seria o dado real, a gente teria de fato outputs, resultados que seriam imprecisos, né? E da mesma forma, né, em relação à qualidade, né, a qualidade dos dados sintéticos depende muito de como eles são minerados, como eles são realizados, né, como eles são encontrados, como eles são feitos, vou usar esse termo, né? Uhum, Então, avaliar, né, ou identificar uma confiança em relação, né, a viabilidade desses dados, né, pode ser algo fundamental, ou deve ser algo fundamental para que a gente possa corresponder ou sim. realmente confiar que aquele sistema está trazendo para a gente um resultado próximo de uma realidade esperada, né? E aí vem a grande dificuldade, né? Tudo bem que a gente pode não aplicar a esses casos as mesmas regras de compliance que funcionam com dados pessoais, mas que regras então de compliance deveriam ser aplicadas, né? Eu É, vi um relatório recente da Apollo Research que inclusive mapeou uma série de hipóteses em que a inteligência artificial estava agindo de uma maneira manipulatória, enganadora, quase que tentando, de fato, ludibriar os engenheiros durante o treinamento, ou os usuários e etc. E no fim desse relatório eu achei bastante interessante, porque eles colocam como uma medida assim de policy que caberia aos desenvolvedores mostrar por que os sistemas deles não estariam propensos a realizar
esse tipo de questão. E quando a gente Uhum. lida com algo tão desafiador como dado sintético, talvez a gente pudesse se fazer a mesma pergunta. Ou seja, a partir do momento que os desenvolvedores começam a utilizar esses dados, qual é o grau de transparência que eles precisam adotar Pois é. para todos aqueles, né, que estão usando ou sendo afetados por esses dados? Em que medida eles não têm realmente que mostrar que durante o processo de elaboração desses dados, que durante o processo de treinamento de máquina com esses dados, eles não estão tomando cuidado, o cuidado suficiente e necessário para que realmente o sistema possa minimamente corresponder ao mundo real. Uhum. Eu acho que da mesma forma que a gente tem, que existe uma obrigação por parte, né, do agente de tratamento de dados pessoais, falando especificamente de dados pessoais, Hum. em manter uma série de informações sobre como são realizados aquele tratamento, né, o registro das operações de tratamento de dados, eu acho que isso se aplicaria, apesar de não ser obrigatório legalmente, porque a gente não está diante de dados pessoais, do ponto de vista de gestão, né, eu acho que seria absolutamente relevante, Uhum, até para que a gente possa depois identificar, é, por meio, né, de uma transparência que, mais uma vez, não é a transparência exigida por lei, porque a lei, por exemplo, de proteção de dados não se aplicaria nesse caso, mas uhum. muito pensando numa ideia de boa-fé, né, de boa-fé Sim, objetiva. Então, uma obrigação por parte das empresas que sabe. utilizam dados sintéticos de informar aqueles, né, que vão ser afetados de alguma forma por aquela criação, né, que não sei, o percentual de dados que foram utilizados no treinamento da máquina, o tipo de dados que foram imputados dentro de um sistema que não tem natureza real, mas que a natureza é fictícia. Porque a partir daí, né, a gente pode até não ter uma representação da realidade, mas é possível se identificar eventual viés, quando, ou se houver um eventual viés, identificar que aquele viés é resultado, possivelmente, de um dado sintético, não de um dado real. A questão é, isso geraria responsabilidade ou não? Né? Isso é algo que a gente pode discutir, né? Ou seja, aquele que desenvolve um sistema, né, utiliza dados sintéticos para desenvolver um sistema de IA, para se aplicar no sistema de IA, esse sujeito sendo transparente em relação ao uso desse dado sintético, né? Se Uhum, acontece algum tipo de viés no resultado que é alcançado pela máquina, ele se responsabiliza uhum, aquele resultado ou não? Né? Eu acho que eu não tenho resposta, estou só jogando para a gente refletir, né? uhum. A- Até porque, como você Eu tendo a já achar que sim, né? não, a Até tendência é mais achar que quem se convidativo. beneficia é o velho princípio, né? Quem, Exatamente. quem ofere os bônus toma conta dos ônus, não é Pode isso? sumido e risco o proveito, né? É Enfim, isso. a gente escolhe. Agora, é bastante interessante porque é aquilo que falamos, né? Embora esses sistemas sejam treinados com dados sintéticos, muitas vezes eles serão utilizados para julgar seres humanos, né? Sim, Uma decisão totalmente automatizada. Ou seja, se sim, eventualmente aquele treinamento ele reforça os vieses do mundo real, ou seja, não só não melhora, como reforça os vieses, ou pode criar outros, né? Porque ainda tem esse tipo de problema. A questão fica complicada. E na prática, Kate, eu não sei como é que você tem visto essa questão, mas sim, por tudo que eu tenho visto, o dado sintético ele pode, na verdade, reproduzir todos os problemas que decorrem dos dados reais, inclusive sim, falta de acurácia, vieses, discriminações, etc. Porque sim. até a questão da privacidade, porque se ele for extraído a partir de métodos de ruído, há quem diga que dependendo, é o meu problema da anonimização, né? Ainda aquilo poderia ser revertido para achar, mas enfim, não vou nem entrar nessa discussão. O fato é que, em princípio, esse dado sintético ele poderia replicar todos os problemas já existentes com os dados reais, e ele tudo Uhum. criar novos problemas, como um distanciamento ainda maior do mundo real, né? E criar falsas estatísticas em cima desses Exato, dados sintéticos enviesados. exato. Então, é como se você estivesse reforçando o viés. Na verdade, reforçando o viés com a prova
de uma realidade que não existe, né? Ou seja, como, enfim, você está revertendo completamente o propósito, que é justamente, né, chegar a uma realidade mais equitativa, né? Ou chegar, na verdade, a uma produção, a um resultado de um sistema de inteligência artificial mais equitativo, né? Exato. Eu já falei, não sei se eu já falei aqui, mas eu certamente já usei esse termo em várias ocasiões, que é o que que eu chamo de ação afirmativa algorítmica. Já falei isso em algumas palestras, estou falando, se eu não falei aqui, estou falando agora. Então, o que seria essa ação afirmativa algorítmica? Seria justamente utilizar o dado sintético para corrigir um viés. Não Uhum. para reforçar, mas para corrigir um Tá. viés. Então, por exemplo, se você tem, mais uma vez, né, uma categoria de pessoas que é subrepresentada, então você cria um dado sintético para que essa categoria de pessoas passe a ser representada numa base de dados, para que a partir daí consiga se alcançar algum tipo de equilíbrio ou de igualdade entre as pessoas cujos dados estão sendo tratados para a finalidade que seja, né? Então, essa ação afirmativa algorítmica, ela é muito bem-vinda, né? Uhum. Aliás, eu acho que esse é uma grande vantagem, né, do dado sintético, que é o controle e a mitigação do viés dos Sim. dados originais. Uhum. Desde que justamente eles não reproduzam, né? Na verdade, é justamente para não Isso. reproduzir. É, Exatamente, esse seria um objetivo muito interessante, um objetivo nobre, embora a gente saiba que até quando a gente está lidando com bases de dados reais, que muitas vezes são intencionalmente formadas para se tentar reduzir o potencial de discriminação, em que muitas vezes o treinamento é feito com esse objetivo, a gente sabe que isso não necessariamente evita a discriminação, né? E sim. daí alguns autores até sustentarem que sem o controle do output, por mais que você tenha uma base de dados extremamente selecionada e de alta qualidade, e um treinamento também cuidadoso, ainda assim os resultados, né? Porque esse processo de como a partir de determinados inputs você vai ter determinados outputs, ainda tem uma conotação assim de mistério e complexidade muito alta, né, Keisha? Não, com certeza. Não, até porque tudo que a gente já se referiu em outros episódios, né, sobre transparência, auditabilidade, rastreabilidade, explicabilidade dos sistemas É isso. de inteligência artificial que se aplicam, né, que devem se aplicar aos sistemas de inteligência artificial com base de dados reais, vai ter que necessariamente se aplicar também a esses sistemas com dados sintéticos, né? É. É, a questão é justamente, voltamos para o início, né? A obrigatoriedade ou a eticidade ou, enfim, a questões relacionadas especificamente ao compliance, né? Hum, Daquele que utiliza dados sintéticos de informar que está utilizando dados sintéticos, né? uhum. É Eu não verdade. sei, eu não sei se do ponto de vista da pessoa que está sendo afetada, né, por aquele sistema, se a gente vai ter a capacidade de identificar isso mais cedo ou mais tarde, né? Mas, mas enfim, a obrigação ela permanece, né? É isso. E aí a gente fica, enfim, pensando, né? Eu achei até interessante que tinha um artigo da Wired que chamava assim, o dado sintético é um professor perigoso. É, Ou seja, já mostrando que a má qualidade de dados e o potencial de ampliar todos os tipos de desigualdades, eles, na verdade, tudo isso junto poderia realmente levar a um cenário em que várias atitudes racistas e discriminatórias contra identidades, culturas, linguagens, pudessem realmente ser exacerbadas. E a gente ainda nem falou, né, Caitlin, no mau uso intencional. Por hora, a sim. gente está falando só daquele uso descuidado, daquele uso que eventualmente não tenta contornar ou mitigar minimamente os riscos. Mas a gente Uhum, sabe, não é um problema exclusivo do dado sintético, mas tudo leva a crer que o dado sintético ele potencializa ou ele amplia consideravelmente uma série de preocupações que a gente tem hoje com inteligência artificial, né? Que a partir uhum, deles aumente a disseminação de informações falsas e que isso se torne
muito mais suscetível de uma ampliação em massa e tantas outras coisas, né? Até Hum, desdobramento sobre propriedade intelectual, direitos da personalidade, né? Porque sim. aquela coisa assim, bom, ele foi feito sinteticamente, mas será que ele não teve um amparo em um dado real que, por sua vez, pode não só ser suscetível de propriedade intelectual, como também vinculado a um direito da personalidade? Eu lembro daquela discussão, acho que a gente já teve a oportunidade de falar aqui no podcast sobre a voz da Scarlett Johansson, né? Sim, sim. Que era No exatamente episódio sobre identidade tava. digital. É. Exatamente. E que a gente, naquele momento, mencionava o. É porque a gente conversa tanto, né, sobre isso. Quando eu falo, a gente conversou isso no podcast, eu converso na vida real. É. Né? Não que isso aqui não seja, isso não é sintético, né? Não somos Enfim, sintéticos, somos não somos. É reais. tudo vida real, mas é só, enfim, fora do ambiente do podcast. E eu lembro que uma das discussões muito interessantes que a gente travou ali era isso. Se alegava que aquela voz era sintética, que o dado era sintético, mas o resultado era idêntico ao da voz natural. E aí, faz como? Que Né? é o que pode acontecer no É o que caso de pode propriedade intelectual, a né? mesma situação, não é verdade? E não será o fato de se dizer que o processo é sintético que vai resolver todos os problemas. Ainda mais porque a ideia desse processo é que, de alguma maneira, ele seja feito a partir de referências do mundo real. Claro, senão não faz sentido, porque Senão, ele não justamente faz ela tem que ter sentido. conexão Né? estatística e probabilística com a É realidade. claro que o que a gente tem visto, aí vai um outro tipo de advertência, é que vários desses treinamentos estão sendo feitos, né, com dados sintéticos que, por sua vez, estimulam a produção de outros dados sintéticos, e aí vai. Então, daqui a pouco você tem dado sintético de quinta, sexta, sétima geração ou muito mais, e alguns Uhum. estudos que mostram que, a partir daí, as probabilidades de alucinação se tornam muito maiores, né? Uhum, uhum. É porque o feedback ele acaba sendo um feedback e não em cima dos dados da realidade, mas de dados que foram gerados sinteticamente, né? É a tal da história, né, Ana, do sujeito com 6 dedos, não é isso? Exato, Da fotografia que aparece que você pede para um chat GPT da vida fazer uma fotografia, aparece a pessoa com 6 dedos ou com 3 braços, exatamente. e assim, né? Quer dizer, os dados sintéticos acabam tendo uma maior capacidade de alucinar. Exatamente. Mas quando eles não alucinam, aí talvez a gente tenha o problema de muitas vezes eles estarem, exatamente porque eles estão refletindo de uma maneira mais fidedigna o mundo real, isso pode Uhum, também trazer violações a direitos da personalidade, como o exemplo da sem Scarlett dúvida. Johansson, ou a conteúdos protegidos por PI. Então, isso é só para mostrar que realmente, se estamos avançando tão rapidamente em direção ao mundo em que a maior parte dos dados de treinamento dos sistemas de inteligência artificial será sintética, talvez a gente tenha que pensar com um certo cuidado em todos esses riscos e tentar equacionar esses Uhum. problemas, né? Até porque, por mais que a gente possa tentar encontrar alguns diálogos com a LGPD, você mesma já adiantou, e eu concordo plenamente que a LGPD, a rigor, ela não vai se aplicar linearmente a esses casos, nem de dados Não. pessoais, a rigor, estamos falando, né? Olha que interessante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para tutelar, proteger o titular de dados pessoais, que são os dados que identificam a pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa é base de dados. A gente pode ter uma base de dados que seja composta por dados pessoais e dados sintéticos baseados em dados pessoais não identificados ou criados ou gerados, né, artificialmente. E aí eu fiquei pensando, será que essa base de dados, entre aspas, mista, né, uma base de dados híbrida, em que você tem dados pessoais e dados sintéticos, vai merecer a proteção da LGPD? A resposta é sim, né? A resposta com A certeza é resposta é sim, sim, amigo. Eu acho que aí a resposta é sim, né? né? Assim como, por exemplo, a LGPD já vem, né, com uma série de questões que, de alguma maneira, sempre que de alguma forma houver alguma associação com um dado pessoal, a Puxa a gente LGPD. teria que puxar a LGPD, Ah. né? É, E é porque como você disse. E quando não muito puder, possível. tem que puxar com a defesa do consumidor, Sim. né? Boa-fé objetiva, os princípios gerais de responsabilidade civil que estão previstos no Código Civil e tudo mais, né?
É, porque eu fiquei pensando isso, não existe a princípio, né, a ideia de uma base de dados totalmente sintética foge um pouco a um propósito, né, enfim, hoje, né, futuramente não sabemos, mas foge um pouco ao propósito que se espera de um sistema de inteligência artificial, né? Uhum, Então, se essa base mexe com dados pessoais identificados, né, também dados sintéticos uhum, e dados pessoais identificados, a gente teria aí, sem dúvida, a aplicação da LGPD. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é a tua área, Ana, que eu dei uma bugada aqui no cérebro, que é o seguinte: será que esses dados sintéticos, eles de alguma forma não favorecem as empresas no que diz respeito por exemplo, segredo de negócio, segredo empresarial? Vamos supor, a empresa ela não tem, vou viajar aqui, tá? A empresa ela não tem, ela tem um determinado modelo de negócio, ela utiliza determinados dados, ela não quer abrir aquela base de dados uhum, para concorrência. Tipo, você não quer usar esses dados, porque se eu abro esses dados aqui, eu abro uma oportunidade para o concorrente. Sei lá, vamos pensar numa organização educacional grande, ou uhum, um hospital, alguma coisa assim. E aí, os dados sintéticos, eles serviriam como uma boa experiência para fugir, né, da necessidade de revelação dessa base de dados, de dados reais, né? Ou seja, você criar dados estatísticos, dados sintéticos com bases estatísticas, mas não revelar qual é a fonte daqueles dados. Isso, de alguma forma, permitiria aí uma livre concorrência, né? Enfim, uhum. não sei se faz sentido Isso para você, se eu dei faz uma pirada super aqui, Ana. sentido, ao meu ver, é até uma discussão que tem muitas correspondências com os dados inferidos, né? É Porque isso, a ideia é essa, né? porque para muitas empresas sustentam que eles deixam, eles se tornam quase que um patrimônio delas, né? Porque não é Uhum, aquela informação que foi simplesmente coletada, foi informação produzida, inclusive com sim, uma série de técnicas, know-how, sistemas algorítmicos complexos, né? uhum, Tese em relação ao qual eu sempre tive uma certa dificuldade, porque eu disse, olha, mal ou bem, o insumo original e básico é o dado pessoal. é isso. Ele não haveria inferência. Então, é meio complicado você falar que isso é um patrimônio exclusivamente seu. Uhum, Agora, eu tenho que reconhecer que no dado sintético, essa discussão ganha várias camadas de complexidade. uhum, Considerando que, na verdade, né, você não teria, ainda que, bom, o dado sintético originariamente tenha procurado replicar algum dado real e etc., mas você poderia sustentar aqui de uma maneira mais tranquila. Quando eu falo mais tranquila, não é que não tem argumentos contrários, né? Mas certamente sim, eu acho que seria muito provável que empresas nessa situação argumentassem que aqueles dados, até por não serem pessoais, são ativos empresariais, não só da sua titularidade, sim, como protegidos também por meio de segredo empresarial. O que é um sim, problema, porque, enfim, como é que a gente vai equacionar é, essa questão? Eu não estou querendo nem afastar, é uma questão complexa, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas sei que produzir dados sintéticos com qualidade envolve investimento, know-how e uma série de uhum, questões que precisam ter os devidos incentivos por uhum, parte daqueles que estão se dedicando a isso, mas assim, considerando que a questão é muito mais complexa e que a gente também vai precisar conciliar aqui as proteções dos desenvolvedores também com as proteções dos usuários, daqueles que são afetados, veja, é difícil a gente encontrar um equilíbrio, né? uhum. Não, sem dúvida. Bom, eu acho que esse tema é um tema que ainda é um tema do futuro, sabia? A gente está conversando aqui, eu acho que esse primeiro momento é o momento da gente trazer esse debate, justamente para a gente entender até que ponto a questão regulatória se apresenta hoje ou deverá se apresentar no futuro, no que diz respeito enfim, ao uso desses chamados dados sintéticos, né? Existe muito papo ainda para frente, sem dúvida alguma. O que eu acho que a gente tem que ficar atento
também, né? E a gente não voltando à internet morta, mas pensando aqui numa questão um pouco mais prática, né? Que é a possibilidade de a gente ter um colapso futuro. Já Sim. que em 2030, 60% dos dados que vão ser utilizados para treinamento de IA serão sintéticos, será que a gente não vai ter nesse looping, né, dos sintéticos com sintéticos, sintético, a gente não vai ter a possibilidade, então, de um colapso dos modelos, né? E aí, colapso do modelo de inteligência artificial, a gente perde aí perdemos, né, na verdade, uma grande oportunidade de desenvolver inovação, né? Eu Uhum. me lembro, eu conversando com uma professora de ciência de dados, ela me falou algo que eu não havia, já tinha pensado, mas não havia imaginado que era tão sério, né? Que, na verdade, a inteligência artificial, ela precisa ser alimentada de dados o tempo todo, que a base de dados ela tem que ser contínua, não basta uma base de dados original. A base de dados original ela tem que ser é, frequentemente alimentada de novos dados para que ela continue produzindo resultados eficientes, senão ela mesma acaba colapsando por falta de mais dados, né? Uhum. Então, acho que os dados sintéticos, eles vêm como uma grande ajuda nesse sentido, né? De permitir a continuação da criação de bases de dados que permitam a manutenção de sistemas, né? Ao mesmo tempo, quanto mais dados sintéticos, maior a possibilidade de uma fuga da realidade. E aí, volto para aquele assunto, pergunta que eu não vou responder, mas será que a gente tem o direito a uma realidade? Direito a saber qual é a realidade? Olha, minha amiga, eu não sei se a gente tem direito, mas eu posso te dizer que eu tenho esse desejo, que eu tenho essa vontade, que eu tenho essa preocupação. Uhum. Então, diante disso, eu me proponho a procurar aqui fundamentos, talvez, para a construção desse direito, né? Porque, como eu disse, ele está muito associado ao que nós chamamos de transparência, né? Uhum, E muito associado a uma preocupação filosófica, como aquela que é apontada pelo Harari, da gente evitar um cenário do que ele chama de dataísmo, em que seremos completamente dominados por sistemas de inteligência uhum, artificial que pouco conhecemos, que não temos como controlar e que, além de tudo, podem estar totalmente desconectados do mundo real. Ou seja, o dado sintético ele acaba trazendo essa terceira camada de preocupação. Se a gente já se preocupava antes, né, de eu ser dominado por algo que eu não entendo e que eu não consigo controlar, agora eu posso ser dominado por algo que, além dessas características, possa ser completamente descolado do mundo real. é isso. Aí o negócio complica, né? Complica demais. Mas a gente não vai trazer a solução disso agora, Ana. Não, não. A Só os finalidade questionamentos. do nosso bate-papo foi tão somente despertar no nosso público essa preocupação, porque eu acho que é realmente importante, né? A gente tem Uhum, toda uma questão aqui de procurar construir uma cidadania digital, alertar as pessoas um pouco para o mundo em que elas estão vivendo. Então, eu uhum. acho que nesse sentido, apresentar as dúvidas e as questões tem também a sua utilidade, até porque as respostas a gente não tem, infelizmente. É isso. É isso. Bom, gente, a gente queria agradecer vocês por ouvirem o nosso podcast, é, o podcast Lei Digital. Compartilhe, por favor, esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E a gente espera que vocês tenham gostado desse tema tão novo para a gente. E espero que vocês possam, desenvolver as pesquisas de vocês nessa área mais à frente. Boa noite. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.